alguma coisa que ainda te fascina nessa história toda, cara? Ou pra tu já ficou, não, isso aqui... Do quê? Putz, inteligência artificial, até essas novas descobertas que os caras Todo voltam. dia, cara. É? Pô, lógico. Claro. A carinha dele. Não, isso aí não tem. Não, a própria IA, cara, quando você vê quando você vê a possibilidade que tem de aplicação, é que tem muita gente que não enxerga isso, entendeu? Tem muita gente que não enxerga essas aplicações. Uma aplicação interessante aí, por exemplo. Cara, eu vou falar aqui, eu tô com o pessoal, tô rodando Mato Grosso, Ah. visitando lá, fazendo negócio com o pessoal da AproSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja de Milho. Tô rodando ali com eles. Cara, eu falo de IA para eles, os caras tem muito... Cara, o que é isso? Tá? Por exemplo, dá uma planta no meio da plantação de soja, cresce uma erva daninha que a gente chama. Ela chama vassourinha. Isso aí acaba com a plantação de soja. Como que eu detecto isso? Com IA, cara. Com IA. Passo por cima, tiro uma foto. Ensino pro computador o que é soja, o que é essa erva daninha. E manda ele mapear tudo para mim, cara. Pega o Mato Grosso, estado gigantesco, o ser humano você não consegue fazer isso. Joga lá dentro, faz. Entendeu? Então, Animal. são coisas assim, coisas aplicáveis para o dia a dia e importantes pra caramba. Entendeu? Um bicho lá come a folha da soja. Ensina pro computador o que é uma folha comida por tal bicho, dá toda a sua plantação de soja para ele e manda ele identificar o que é. Ele mapeia tudo para você. Em 1 segundo. Porra, animal. Eles lá tem um problema. Você vai conversar com... não. Você conversou, né? Você conversou com o Richard. Lá tem um problema seríssimo chamado porco do mato, cara. O porco do mato é um porcão que ele chega no milho. Sabe o que ele faz? Ele derruba o milho para ficar mordendo o caule do milho. Igual criança que quer coçar o dente, ele quer coçar o dente. Só que esse bicho, ele anda em rebanhos de 100, 200. Derruba tudo. Não dá pra você matar. Você fala assim, põe um cara lá pra ficar atirando. Não dá, você não vai conseguir. Você vai conseguir matar 10, só que tem 200. Coloca câmera, isso os caras já estão fazendo, até com a própria Google. Estão colocando câmeras e essas câmeras estão conseguindo... Aí é uma técnica dentro da IA que a gente chama de visão computacional, que é o que usa o carro do Elon Musk. Por visão computacional, a gente estão conseguindo mapear esses bichos, mapear esses rebanhos gigantescos, entendeu? Para poder mostrar para o IBAMA, mostrar para o pessoal da biologia o problema que está existindo para tomar uma atitude, entendeu? Porque o bicho entra e acaba com a plantação de milho inteira. E é 200 animais. Como que você faz? Não tem como. Nem que você põe uma metralhadora ali, você vai conseguir matar todos, entendeu? Se fosse para matar, entendeu? Você não consegue, você não vence, cara. Porque o bicho ele faz 4, 5 ninhadas por ano, cada ninhada nasce não sei quantos, porque não tem como, entendeu? IA ajuda pra caramba. Então Tem muita aplicação legal, tem muita aplicação que o pessoal não sabe. Pra negócio também, ó, eu falo negócio de advogado, tem muito que nem sabe disso, cara. Pô, podia aplicar, podia pôr no meu negócio aqui, cara, é mesmo, ó. E ajudar pra caramba. Só que numa dessa acaba tendo pessoas, infelizmente, que vão rodar. Isso não tem como. Isso aí não tem como. Isso não tem como. Mas se a pessoa se preparar, ela não roda. Entendeu? Se preparar aprendendo a usar as ferramentas que existem. Exatamente. E aí é um puta trabalho também, porque todo dia tem um bagulho diferente. Todo dia tem. Mas aí você tem que pegar a sua área ali, focar nela, entendeu? E estudar o máximo que der naquela sua área, tentar entender, buscar aplicações, entendeu? E usar o próprio ChatGPT para isso, entendeu? Um dia eu estava fazendo uma live, de madrugada até, o cara falou assim, duvido que a IA pode ser aplicada em qualquer lugar. Eu falo, cara, pode, o que você tem? Cara, eu tenho uma farmácia. Eu abri o ChatGPT ao vivo e falei assim, me dê 10 aplicações de inteligência artificial numa farmácia. Ele passou as 10. Controle de estoque, padronização de cliente, coisa assim. O cara olhou e falou, caramba, não acredito. É assim, cara. Vou lançar essa também, pô. Como é que dá pra usar a inteligência artificial no Flow Podcast? Não, aqui tem... Que isso? Aqui dá pra usar pra caramba, cara. Aqui dá pra usar demais. E o legal daqui, como você tem tudo em vídeo, dá pra você dar a resposta em texto, em vídeo ainda. Você pode pegar a IA, cara, pôr a IA pra rodar em cima de um programa. Você nunca fez isso, não? Não. Um dia nós vamos fazer. Você pega um programa... Sabe o que eu já fiz? Eu já
para estudar, por exemplo, tenho pouco tempo para um programa que vai acontecer amanhã e eu precisava estudar, é aquela ali. Então vamos lá, fiz o livro estudo que eu já faço normalmente, mas eu vi que o cara foi em 2 ou 3 podcasts ali e que seria legal se eu escutasse, se eu assistisse aquele programa ali ou que se eu soubesse o que tá rolando. Então o que eu já fiz é eu baixo o áudio e aí eu peço para ir a transcrever e depois fazer um resumo. Os pontos principais, não sei o quê. Então, isso aí é uma aplicação pro próprio Flow, cara. Entendeu? Pro próprio Flow. O Flow consegue lançar um produto com isso aí. Entendeu? Você consegue lançar um produto. Porque imagina, entra aqui e pega assim, por exemplo, vamos pegar o Nicoleles. Nicoleles já foi tantas vezes no Flow, já veio tantas vezes aqui, já foi no Critiquei, já foi... Acho que até no Flow Esporte Clube já foi, que ele é palmeirense, infelizmente. Pega todas as coisas que o Nicoleles... Pra mim tá tudo bem, pra irmão, você né? tudo bem, é verdade. Pega tudo que o Nicoleles falou e com isso gera um mapa mental, gera um resumo. Ela consegue ligar as ideias. Pô, ele falou isso aqui, nesse aqui ele falou isso, nesse aqui ele falou isso. Isso aqui tá no minuto tal, isso aqui tá no minuto tal. Coisa desse tipo, cara. Faz um negócio poderosíssimo. Maneiro. Poderosíssimo. Porque o lance é o seguinte, vamos pegar o caso do Flow aqui. Olha a quantidade de dados que você já gerou, cara. Tem. O que tem... Olha a quantidade de dados que você já gerou. Já falamos bastante merda também. Mas né? não tem, tá lá, ué. Tá lá. Já contei um monte de... Bom, já falei um monte de coisa achando que eu tava certo e eu tava errado também. Mas tá lá, né? Tá lá, mas é dado, cara. O dado tá lá. Como é que tu se mantém a par de todas essas paradas que tá acontecendo, cara? Porque tu gosta de astronomia, teu negócio mesmo é rocha, e ainda tem tudo isso acontecendo com inteligência artificial e outras paradas, né? Cara, eu uso a própria... Cara, eu pego a Manusa e mando ela listar pra mim todo... Antigamente, o pessoal não vai lembrar aqui, mas existia um negócio chamado clipping. Não sei Sabe nem o que o era que é. clipping? Não. Clipping era o seguinte, o cara precisa se atualizar sobre determinada coisa, sei lá, sobre o Flamengo. Existiam serviços que cobravam caríssimo de reunir todas as notícias sobre o Flamengo naquele dia. Juntava todas as notícias e entregava pra você. Aí você lia e pronto, você estava atualizado do Flamengo, entendeu? Amanhã, mesma coisa. Então eram serviços de clipping. Eu tô usando muito a Manus, por exemplo, para fazer clipping para mim, entendeu? Eu mando ela vasculhar num sites aí e tal, e ela vem trazendo todas as coisas lá, ela já faz um resuminho. Aí tem coisa que eu não me interessa, eu deixo quieto, entendeu? Dá pra automatizar isso aí também? Tipo, todo dia ela te entrega essa porra? Claro. Porra, aí dá uma ajudada boa, né? Boa, demais, ué. Demais. Aí tem coisa que você olha e fala, isso aqui é interessante, dá pra aprofundar. Isso aqui não me interessa tanto, tira pra lá, entendeu? E aí vai. O negócio é que tem que ter um pouco de foco também, né? Senão você fica doido, né? Pois é, então, esse que é o ponto. Tem até aquela doença hoje, a FOMO, né? Que o pessoal chama, né? Fear of missing out. Então, aí você tem que ficar meio... Então, tem que focar, cara. Eu me sinto meio assim, cara, porque se entrar numa de querer entender, querer saber pelo menos, ainda que por cima de tudo que tá acontecendo, a sensação que eu tenho, já falei algumas vezes, é de esmagamento que eu fico, sabe? Eu fico, caralho, meu irmão, não consigo não, tem muita coisa acontecendo direto, sem parar, e é meio assustador. Aí hoje tu paga o ChatGPT, tu paga o Manus, tu paga mais quantos? Cara, eu acho que, assim, é mais ChatGPT e a Manu só. É? Os outros que eu pagava, eu parei de pagar, porque com esses dois aí já... E assim, o ChatGPT serve para algumas coisas e Manus para outras? É assim que tu usa? Cara, a Manus ela é baseada nesse lance de agentes aí, né? Então ela tem aplicações diferentes. Tem aplicações diferentes. Então, esse é o tipo de coisa que eu tenho que aprender. Eu vou pedir pro ChatGPT me ajudar. Tem aplicações diferentes. Tem aplicações. O ChatGPT talvez... Porque tem aquele negócio. Às vezes você usa um canhão para matar uma formiga. Então tem coisa que é mais simples que você pode fazer no ChatGPT. Entendeu? E deixa a Manus fazer coisa que ela fica rodando lá, entendeu? Então, tem coisa que ela passa a noite inteira fazendo lá pra mim. E aí tá beleza. Eu tenho usado o ChatGPT para estudar umas paradas. Por exemplo, o Daniel Lopes veio aí semana passada também e ele falou de um padre chamado Malachi Martin, que é um cara que ele escrevia, ele era jesuíta, e ele largou a ordem dos jesuítas para ser um padre leigo, e aí ele foi trabalhou de táxi, trabalhou de umas paradas aí e acabou virando escritor. E ele escrevia uns livros de ficção que ele usava a Igreja Católica não só como pano de fundo, mas como um jeito, o livro de ficção era um jeito de contar algumas coisas sobre a Igreja Católica que ele não podia. Não podia ou sei contar lá. como padre mesmo.
E aí, vamos lá, eu queria entender mais sobre esse cara, conhecer mais sobre o trabalho dele, não sei o quê. Nossa, eu fico horas, que nem antes eu ficava horas lendo a Wikipedia, e aí ia lendo, alguma parada interessante, abrir uma outra aba para eu ler depois, não sei o quê, e dessa forma ia... Hoje dá pra fazer, ué. Aí no ChatGPT eu consigo ir trocando uma ideia com ele ali, e nesse caso, como é um troço que tá fixo no tempo, não estamos falando de como foram os jogos da rodada inteira do Brasileirão de ontem. Não é isso, é uma obra que já existe, esse cara morreu em 99, alguma coisa assim. Tá feito, tá pronto lá, né? Então, assim, tem pouca ou nenhuma margem para erro, não vem informação de merda. Isso aí. Né? Mas, quando eu fui no programa do Galvão lá, eu entrei numa de tentar usar o ChatGPT para ele me ajudar com a rodada do Brasileirão, que eu não vi tudo, né? E aí ele falou umas doideiras ali, que eu ficava, alucinou. Caralho, deu umas doideiras ali. Às vezes dá alucinado. Então, a Manus pode pegar, por exemplo, todo esse estudo que você fez e criar imediatamente um site para você. Que é um negócio interativo para você estudar a vida do cara lá, entendeu? Essa seria uma das diferenças. Entendi. Que aí, às vezes, fica um negócio mais visual, fica um negócio mais interessante do jeito para você fixar bem, entendeu? Isso é uma das coisas que ela faz. Você fala aí, cria aí todo um estudo sobre tal cara e no final cria um site para mim onde eu possa consultar tudo isso. Ela faz para você em 1 segundo ali, cara. Porra, fudido, né? Aí ela monta todo o site ali, você vai clicando, ela ainda pergunta, você quer que esse site rode em algum lugar ou você quer ele local na sua máquina? Aí você põe lá, local na sua máquina, você acaba tendo um site para esse cara aí. Você se interessou, entendeu? Em geral, usar essas ferramentas aí é melhor no PC, não é? Do que no celular. Eu prefiro, né, cara? Eu prefiro. No celular eu uso muito, por exemplo, eu tô lá no Twitter e vejo uma imagem legal da parte de astronomia. Eu pego aquela imagem e dou pro ChatGPT. Aí falo, explica para mim em detalhe. Sério? E ele vai, cara. E ele vai embora. Caralho. Isso é legal pra caramba. Eu tenho que aí eu tenho uma explicação dele ali, entendeu? E aí eu uso o Deep Thinking, e aí beleza, porque aí ele foca naquilo ali, ele vai atrás dos detalhes. Se você der pro que já é livre, ele já analisa legal. Se você coloca o Deep Thinking, ele ainda pergunta, você quer que eu monte o que com isso aqui? Você quer que eu dê o contexto histórico? Você quer que eu dê as aplicações? Você quer que eu tenha... Aí você pede tudo, ele monta um negócio muito legal, cara. É muito legal mesmo. Então pra tu, todas essas mudanças aí foram melhorando a sua vida, porque você já usava, demais, né? cara. Melhorou demais. O que é isso?